Passamos neste momento ao quinto e último painel do dia, com temas segurança jurídica e infraestrutura. Como mediador do painel, convidamos o diretor da FGV Conhecimento, Dr. Sidney Gonzalez. Convidamos como palestrantes o ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, e o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Gustavo Binnenbaum. Para a condução dos trabalhos, passamos a palavra para o mediador do painel, Dr. Sidney Gonzalez. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Queria cumprimentar a mesa, ministro Benjamin Zimmerle, professora Inês, doutor Andrei, meu colega Binnenbaum do Rio de Janeiro. Queria agradecer o convite, parabenizar pelo evento a equipe do Conselho Federal, começando pelo nosso querido amigo Beto Simonetti, meu amigo querido Marcos Vinícius Furtado. Não posso deixar de citar o nosso querido Rony. Sei bem, Rony, o que representa fazer um evento dessa grandiosidade. Parabéns, tudo perfeito, bacana. Não posso deixar de citar também meu amigo Felipe Santa Cruz, meus colegas do Conselho, que há 13 anos convivemos fazendo o nosso exame de ordem tão importante para o Brasil. Nossa querida presidente, Ana Basílio, do Rio de Janeiro, está aqui até há pouco, estava aqui presente. Queria cumprimentar o ministro Salomão, que está aqui presente também, representando todos os colegas do STJ. Queria cumprimentar o ministro Campbell também, corregedor, meu colega querido. E também, como tem poucos ministros, eu queria cumprimentar aqui um a um. Está aqui o ministro Marco Aurélio, está aqui o ministro Belize, nosso querido ministro Afrânio, de Minas Gerais, ministro Teodoro, ministro Bruno Dantas. Cumprimentar a todos. Cumprimentar o Padre Guerra, que esteve aqui até há pouco conosco. Bom, o setor de infraestrutura no Brasil tem muito a comemorar. Segundo dados apurados pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, que excluem o setor de gás e óleo, em 2024, os investimentos em infraestrutura no Brasil atingiram 259 bilhões, sendo 197 bilhões de recursos privados e 62 bilhões de recursos públicos. Maior valor desde 2014, representando um crescimento de 15% em relação a 2023. Para este ano de 2025, estima-se que o avanço seja de 11,14%, números expressivos para o crescimento brasileiro. Investimentos, de forma geral, pressupõem a garantia de segurança jurídica. E hoje, no Brasil, debater segurança jurídica, Marcos Vinícius Furtado, Simonetti, em contratos e investimentos de infraestrutura, implica refletir sobre alguns pontos importantes. Um dos pontos muito importantes hoje em discussão no Brasil é a nova lei de concessões, que está tramitando no Congresso Nacional, o PL 7063, ora em tramitação, representa um tema importantíssimo para o avanço da infraestrutura e o desenvolvimento econômico brasileiro, econômico e social brasileiro. O fortalecimento e a modernização do Poder Judiciário é outro tema importantíssimo. Iniciativas diferenciadas, como aquela citada há pouco, como a SESEX Consenso do TCU, criada na gestão do nosso querido ministro Bruno Dantas, são iniciativas que ajudam a destravar e contribuem com o Poder Judiciário já tão abarrotado de demandas. Nós, na Fundação Getúlio Vargas, liderados pelo ministro Salomão, na FGV Justiça, fizemos uma pesquisa que encerrou em outubro de 2024 acerca dos casos
que passaram pela SESEX Consenso. Dos 8 casos analisados, em sua totalidade, nós verificamos sucesso e efetividade em todos aqueles casos. Eu estou agora distribuindo aí para vocês o conteúdo dessa pesquisa, quase inédita, em primeira mão a vocês. Vocês podem acessar pelo código de barras, que vão validar isso que eu estou dizendo e essa nossa posição sobre a SESEX Consenso. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao nosso querido amigo, colega, ministro Benjamin Zimmermann. Gostaria de agradecer muitíssimo ao OAB pela oportunidade de poder falar num seminário de tão elevado nível, com pessoas tão distintas, competentes, para que eu possa falar um pouquinho sobre segurança jurídica e infraestrutura. Então, agradeço muitíssimo ao presidente Beto Simonetti, ao presidente emérito Marcos Vinícius, ao Felipe Sarmento, pela amabilidade, pelo convite. Não posso deixar de saudar o nosso ministro emérito, ministro da Justiça e Segurança, Lewandowski, que deu uma aula na palestra magna, de maneira concisa, conseguindo extrair os problemas mundiais, geopolíticos, filosóficos, econômicos. Sua Excelência é sem dúvida uma referência, uma bússola para todos nós. Quero saudar também o nosso distinto Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, a Inês Maria Santos Coimbra, procuradora do Geral do Estado de São Paulo, ao amigo, grande jurista, administrativista Gustavo Binnenboim, professor titular da UERJ, ao amigo Sidney Gonzalez, trabalhamos juntos na FGV Conhecimento, no Fórum de Infraestrutura, que foi quem efetivou essa pesquisa sobre a atuação da SESEX Consenso, colocando em números, dentro de parâmetros qualitativos e quantitativos, a atuação da nossa Secretaria de Consenso. Não posso deixar de saudar também o nosso grande amigo, o ministro Bruno Dantas, que é, na verdade, o autor intelectual da SESEX Consenso. Excelência, desde que entrou no TCU, falava da frustração que acometia, de certa forma, todos os ministros do TCU acerca da eficiência do controle repressivo. Ou seja, nós tínhamos processos com bilhões de reais, alguns derivados da Operação Lava Jato, em que nós tínhamos enorme dificuldade de quantificação de débito, de cobrança do débito, e ainda mais com problemas de prescrição, que agora surgem de forma muito evidente, com uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para o mal ou para o bem, que acaba restringindo em grande medida a capacidade que o tribunal tem de recuperar alguns débitos que são muito gigantescos. Falava, Sua Excelência, de uma eventual Câmara de Conciliação, falava que nós deveríamos evitar o leite derramado e que havia um espaço no direito administrativo moderno, um direito administrativo funcional, para que pudéssemos nos antecipar aos problemas, promovendo a ideia de consensualidade no bojo do direito administrativo. Mas nem o Bruno, nem o ministro Bruno, nem eu, nem o ministro Vital, que falava, tínhamos ideia daquilo que estávamos fazendo. E hoje eu, depois de 30 anos de tribunal, posso dizer, em alto e bom som, que é a maior transformação que eu já vi no Tribunal de Contas da União. E eu diria que a nossa experiência é algo que tem que ser estudado ainda pela doutrina, Binnenboim. Atente para isso, porque, na verdade, eu diria, nós estamos construindo um direito administrativo novo. Existe uma absoluta crise do direito administrativo tradicional. Em cada processo do TCU nós discutimos se o princípio da legalidade estrita ainda se impõe no direito administrativo, se o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público ainda se impõe. E eu falo principalmente no bojo da análise de grandes contratos na área de infraestrutura, contratos de concessão de serviços públicos, e mesmo nos contratos de obras públicas, contratos tradicionais regidos pela Lei de Licitações, a Lei 14.133. Há um grande paradoxo no direito administrativo, entre o direito administrativo clássico e a realidade, principalmente quando nós falamos e reconhecemos que os contratos administrativos
de infraestrutura são contratos imperfeitos, de longa duração, submetidos a externalidades extraordinárias, e eles ainda se submetem a alguns mitos do direito administrativo, como o mito do reequilíbrio econômico-financeiro, que faz com que um contrato, depois de 20 anos, deva retornar a pedido do contratado, que, em razão de um fato superveniente, vê um crescimento dos seus encargos. Esse pedido do contratado é analisado sobre a égide de que o contrato deve retornar à sua origem, buscando a expectativa inicial da equação econômica financeira que estabelece uma baliza entre os encargos e os pagamentos, os encargos que o contratado deve incorrer e os pagamentos a ele devidos. Isso é impossível. Em 20 anos o mundo mudou, o custo de oportunidade do empresário mudou, e é impossível esse retorno, isso é impossível de ser feito. Então, o que nós temos no Brasil, em grande medida, é uma paralisia decisória de cunho administrativo, no cunho das esferas de controle e no âmbito jurisdicional, principalmente, acerca dos grandes conflitos, dos grandes litígios na área de concessão de serviços públicos, ferroviário, rodoviário, no setor de energia elétrica. Poucas decisões do Poder Judiciário há no mérito, que enfrentam o mérito desses grandes conflitos. Há cautelares que perduram e, eventualmente, distorcem, inclusive, o foco jurídico da questão. Surge, portanto, uma necessidade de substituição desse direito. E aí começamos a analisar, principalmente, a ideia de um direito administrativo funcional, que, em vez do princípio da legalidade, apela ao princípio da juridicidade, a uma interpretação do direito como um sistema racional, um direito racional sistêmico. Ou seja, em vez de buscar o apelo à letra específica da lei, buscamos o apelo ao espírito da lei, aos princípios que, eventualmente, estão incrustados na lei. E não o fazemos com uma liberdade absoluta, ou seja, possibilitando claramente uma insegurança jurídica. Fazemos, por exemplo, aplicando normas da LINDB que permitem que sejam firmados compromissos no caso de grandes litígios, como no caso do artigo 21, parágrafo 1º da LINDB, que diz que, quando há anulação de um ato, de um procedimento, de um contrato, é possível a esfera administrativa, controladora e judicial buscar uma solução equânime, proporcional, que evite que sejam imputados ônus demasiados aos interessados. São, obviamente, normas do direito positivo que induzem o julgador, que induzem o controlador à adoção de um método mais aberto para a interpretação do direito. Eu diria que, para a implantação do método consensual nesse novo direito administrativo funcional, de forma muito simples, são exigidos alguns pressupostos, como a ideia de juridicidade lato sensu, muito além da ideia de legalidade em sentido estrito, a demonstração da vantajosidade da alternativa suscitada frente às alternativas que são postas na literalidade do direito positivo, o respeito à ideia de comutatividade, proporcionalidade, razoabilidade, respeito ao caráter sinalagmático da transação, ou seja, as concessões que o Estado deve fazer numa transação devem ser proporcionais, devem ser equitativas às concessões que o particular deve fazer. E mais, isso deve ser medido parametricamente, em números. Ou seja, eu estou falando que o tribunal, a contribuição que ele dá à ideia de consensualidade não é só teórica, abstrata, a consensualidade já estava inscrita nas leis há muito tempo, 2015, Lei da Mediação, Código de Processo Civil, todas as normas, todas as leis de direito que falam de licitações e contratos, concessões, falam de solução consensual dos conflitos. Mas qual é o quantum que se pode abrir mão numa conciliação, num compromisso firmado pelo Estado? Qual é a regra e compasso que nós temos para permitir o atingimento daquela solução de meio termo entre o público e o privado? Essa é a grande contribuição do tribunal. O tribunal tenta medir as concessões recíprocas e chegar no meio termo que seja transparente, que seja motivado, fundamentado. E, para isso, alguns exemplos talvez sejam necessários e eu vou rapidamente mostrar. A ideia de um outro requisito para que possamos
utilizar a ideia de consensualidade, o afastamento do risco moral. Ou seja, a ideia de consensualidade tem que ser tratada de tal forma que impeça que haja uma rede de inadimplência nos futuros contratos. Ou seja, nós não podemos passar a imagem que o Estado, ao realizar o termo de compromisso consensual, está abrindo mão do respeito ao contrato, do pacta sunt servanda. Portanto, essa ideia do risco moral é algo extremamente caro ao Tribunal de Contas, a nossa análise da possibilidade de consensualidade. Bruno sabe que, dentre diversos pedidos que foram acatados pelo Tribunal, em que o Tribunal atuou como mediador técnico, sentando numa mesa, buscando certificar um termo de compromisso, há muitos que foram rejeitados na origem. Não passaram nem mesmo pelo crivo de admissibilidade que é feito, no nosso caso, pela presidência do Tribunal de Contas. Outros não passaram também pela mesa de consenso que é realizado pela Comissão de Solução Consensual, que é uma comissão plurima que tem representantes do Tribunal, de diversas secretarias do Tribunal, tem a representação das agências reguladoras e também dos ministérios, e quem sabe no futuro possamos também abrigar na nossa mesa, Bruno, representações organizadas dos consumidores, dos destinatários dos serviços públicos prestados pelas empresas. Isso é um grande desafio que o Tribunal tem à sua frente. Reparem, e aqui eu quero dar um passo, Binemboy, um pouco além do que eu venho falando tradicionalmente. No Tribunal de Contas, quando nós propusemos as primeiras soluções consensuais, eu tive a honra de ser o relator dos primeiros casos, havia uma quase oposição absoluta ao que estávamos falando. Alguns ministros, com justa razão, opunham às nossas razões o direito administrativo clássico, que isso era uma forma de violação do princípio da legalidade, que o interesse público, conceito indeterminado, não estava sendo atendido. E eles não estavam certos, nem estavam corretos, não há como medir, dentro da régua normal, a validade, a justeza dos argumentos dos dois lados. O que está acontecendo, e eu aqui faço apelo à teoria de um filósofo, de um sociólogo alemão, Niklas Luhmann, que diz que a sociedade é, na verdade, um conjunto de atos comunicativos dentro de uma ideia da teoria funcional sistêmica, ou seja, toda a sociedade e todos os subsistemas são sistemas de comunicação que buscam, a partir de um código binário, cumprir uma determinada função. A função do direito, que é um desses subsistemas, é estabilizar congruentemente as expectativas contra as práticas das pessoas. O que significa dizer que as pessoas, por exemplo, são assassinadas, mas ainda assim o direito continua afirmando a tese de que matar é crime. As pessoas cometem crimes, mas o direito continua afirmando que aquelas práticas e aquelas condutas são criminosas. Quando o direito, ou qualquer subsistema, perde a capacidade de cumprir a sua função, ou seja, começa a produzir paradoxos ou tautologias, ele é substituído por um outro subsistema. Isso significa que, como nós não decidimos, como o direito não tem os mecanismos necessários, ou não tinha, para decidir nos casos de grandes conflitos na área de infraestrutura, surge um novo subsistema que opera dentro de um outro código, que não é o lícito e ilícito. O código é o jurídico vantajoso ou o jurídico desvantajoso, ou antijurídico. Eu diria que é um código que usa a ideia vantajosidade, desvantajosidade como seu código primário. Isso significa que, em todos os casos que o tribunal analisa, o que há de mais importante nos processos é que nós demonstramos que o termo de compromisso é vantajoso em relação às outras alternativas que são postas. Vamos analisar? Eu fui o relator de um processo em que falávamos da autopista Fluminense. Essa é uma rodovia de 300 quilômetros no Rio de Janeiro. Ela foi licitada em 2014, a previsão era de crescimento do PIB brasileiro, o PIB do Rio de Janeiro, e crescimento da demanda de veículos. Tudo frustrado, obviamente que o pedágio não pagava, não permitia a amortização e a remuneração do capital investido.
as obras foram paralisadas, o serviço era prestado de forma precária. Quais eram as alternativas? Caducidade, declaração de caducidade ou relicitação. Ambos os processos são tormentosos, dificílimos, todos acabam levando a algum tipo de conflito e a judicialização. Por diversas razões, eu não teria tempo de analisar essas razões. O que nós fizemos? E a manutenção do contrato, com a sua transformação, ampliação do prazo, um novo cálculo de tarifa, de uma tarifa média a partir de uma nova taxa interna de retorno, de uma nova projeção de demanda, de uma nova distribuição de riscos, através de uma nova modulação econômico-financeira. Essa foi a nossa proposta. Isso é permitido no direito positivo? Sobre o prisma literal, nunca. Porque em ambos os casos, relicitação, caducidade, há sempre consultas, audiências públicas, uma nova licitação, o pagamento da indenização ao concessionário antigo, ou seja, a parcela de bens reversíveis não amortizadas e não remuneradas. O que nós fizemos? Criamos uma emulação de licitação e uma emulação de consultas públicas. Emulamos um processo próximo ao de uma licitação e próximo das consultas e audiências públicas necessárias para lidar com esse direito regulatório. Essa emulação da licitação é, na verdade, a construção de um modelo, a partir de uma nova modelagem econômico-financeira, com uma nova tarifa, que é vantajosa em relação à relicitação e à caducidade, e mais, nós vamos permitir, isso já ocorreu, Bruno, não sei se você está acompanhando, um leilão na Bolsa de Valores, na B3, para que o controle societário da sociedade de propósito específico, que vai poder praticar essa nova tarifa, claro, uma tarifa melhor, possa ser transferido para uma outra empresa que ofereça um desconto tarifário. Isso é uma licitação? Isso não é uma licitação, isso é uma emulação de uma licitação, mas vai ao encontro dos princípios da igualdade, da isonomia, da transparência. E mais, exigimos, para que houvesse esse termo de compromisso, que houvesse consultas e audiências públicas para que toda a sociedade organizada pudesse saber o que estava sendo feito, com prazos, com antecedência, com todas as informações disponibilizadas para o público, com a demonstração de que todas as eventuais empresas que queiram obter esse controle societário tenham a prova da regularidade fiscal, econômica. Senhores, nesse contrato que foi transformado, nos primeiros 3 anos haverá investimentos de 4 bilhões de reais. Ou seja, algo que estava parado, obras paradas, nós estamos tentando viabilizar investimentos de 4 bilhões nos 3 primeiros anos. Senhores, esse é um exemplo desse novo direito administrativo que venho falando aos senhores. A transformação é dramática. É isso que quero mencionar, Bruno. No fundo, nós nem sabemos, e mesmo hoje, a dimensão daquilo que você pensou naqueles telefonemas às 11 horas da noite. Eu tenho que cometer um pecadilho. Bruno me liga, fala que não vamos fazer câmara de conciliação, vamos fazer um processo de solução consensual, e eu teria que analisar o rascunho que ele iria fazer. Eu falei, claro, eu vou viajar, daqui a um mês a gente fala. Não, daqui a 1 hora ele me manda o esboço da Instrução Normativa 91. Eu falei, Leria, minha esposa, esse cara, me permita, é realmente alguém excepcional. Eu tenho que falar, Bruno, que a Instrução Normativa é essa que produziu essa transformação, e você está absolutamente de parabéns com todo, você sabe disso, quanto eu prezo, além da tua pessoa, o que você fez no TCU. E de 30 anos de TCU não há nada que nós tenhamos feito mais importante. É isso, senhores, eu teria muitos exemplos para dar sobre as soluções consensuais, a parametrização, nós medimos consequências de judicialização, não, estabelecemos cenário, usamos inteligência artificial para parametrizar cenários, não é uma equação, é um cenário de probabilidades medido parametricamente. É esse novo mundo que nós estamos envoltos, é uma responsabilidade enorme dar sequência, como o ministro Vital falou, é um entusiasta também.
E eu sei que essa questão está submetida ao Supremo Tribunal Federal, a arguição de inconstitucionalidade da nossa instrução normativa. O ministro Lewandowski não é somente o ministro emérito, eu teria algum pudor se tivesse visto algum ministro do Supremo, mas eu espero muitíssimo que seja exatamente entendida a dimensão do que nós estamos produzindo no TCU e que a constitucionalidade seja afirmada com toda clareza. Muito obrigado, era o que eu tinha a falar. Obrigado, ministro Benjamin. Parabéns, Bruno Dantas. Parabéns, ministro Benjamin. Em nome da Fundação Getúlio Vargas, a gente pode afiançar isso tudo que foi apresentado pelo ministro Benjamin. Antes de continuar, eu queria aqui também cumprimentar o mais completo representante dessa sala hoje, que é o ministro Lewandowski, que está aqui representando o STF, está representando o Poder Executivo, está representando a advocacia brasileira e está representando a academia brasileira. Queria cumprimentar também o ministro Benedito e o ministro Teodoro. E passo, então, a palavra ao nosso querido Andrei Rodrigues. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, meus queridos companheiros de mesa, ministro Benjamin, doutora Inês, doutor Gustavo, meu amigo Sidney. É um privilégio, uma honra eu poder dividir esse espaço com tão elevadas autoridades aqui. Cumprimento e agradeço ao presidente Beto Simonetti pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, ao doutor Marcos Vinícius, meu agradecimento especial. Estava previsto um outro horário, né? O doutor Marcos conseguiu encaixar, que eu teria que voltar ao Brasil, mas, enfim, termina que eu vou daqui para Moscou encontrar a comitiva do presidente, então agradeço de toda forma a possibilidade de estarmos aqui hoje com vocês. E também quero, antes de iniciar, falar uma curiosidade também, ministro Benjamin, da minha relação com o doutor Beto Simonetti. Nós, há mais de 20 anos, iniciamos nossas carreiras. Eu saí do Rio Grande do Sul para tomar posse em Manaus, e lá, iniciando a minha carreira, encontrei um jovem e já brilhante advogado, iniciando também a sua carreira, que era o doutor Beto Simonetti, uma advocacia de qualidade, séria, responsável, e que muito contribui para o engrandecimento também da minha instituição, da Polícia Federal, dos processos, do sistema de justiça criminal, e com quem eu aprendi e sigo aprendendo muito. O doutor Beto é um privilégio desfrutar dessa amizade, que eu digo assim, que tenho com você. Eu também saúdo a OAB por trazer a pauta segurança pública para esse foro, para esse debate. Segurança pública é hoje o principal dilema, eu diria, dos brasileiros e das brasileiras. Todas as pesquisas que são feitas enumeram, elencam segurança pública, se não em primeiro lugar, entre as 2 ou 3 maiores preocupações da sociedade brasileira. E, portanto, parabenizo a Ordem por trazer essa pauta aqui, porque sem segurança pública não há que se falar, por exemplo, e aqui são os temas do seminário, investimentos. Nós tivemos, doutor Sidney, uma reunião na Firjan, no Rio de Janeiro, onde muitos empresários cariocas, eu diria quase que desesperadamente, clamavam por segurança, porque não tinham mais condições de investir, de criar desenvolvimento, enfim, geração de renda e riquezas para o país, em razão da gravidade da questão da segurança pública. Também, da mesma forma, a segurança jurídica, que só pode ser alcançada se tivermos segurança, não tivermos vivendo o outro cenário, que seria o cenário da barbárie. Então, eu, depois aqui de tantas e tão qualificadas aulas de direito, não vou ousar seguir por esse caminho, vou falar da pauta de segurança pública, conectada, obviamente, aos temas aqui de interesse. Não sem antes exaltar aqui das tantas aulas aqui proferidas, da aula magna proferida pelo meu chefe, ministro Ricardo Lewandowski, a quem eu tenho maior admiração e apreço.
E aqui, o presidente Vital acho que não se encontra mais, mas também quero fazer o registro que há um outro homem público, ministro Bruno, que depois de mais de 40 anos de vida pública, de ter sido presidente da Suprema Corte, ter sido presidente do Tribunal Superior Eleitoral, poucos sabem, foi presidente da República, por pouco tempo, 48 horas, mas foi presidente da República, estava também na iniciativa privada, certamente com honorários compatíveis com a sua qualidade, e resolveu retornar ao serviço público para ganhar um salário de ministro de Estado, que todos sabemos aqui qual é. Então, isso mostra a grandeza, o espírito público e o exemplo que o senhor dá para todos os nossos servidores públicos. Anotei das falas do ministro Lewandowski 2 pontos dentre vários tão relevantes. Reconstrução das instituições, e isso conecta com a questão da infraestrutura, e também o que o senhor menciona do conjunto de sequências de crises. Muitas delas, ministro, inclusive, começam na Polícia Federal ou terminam na Polícia Federal. E, portanto, nós não estamos imunes a essas intempéries, e eu digo que a nossa instituição, num período recente, foi muito, eu diria, maltratada. Nós tivemos, em 4 anos, 4 diretores gerais, o mais longevo durou um pouco mais de 1 ano, 5 se considerarmos um que foi nomeado, mas não tomou posse por decisão judicial, e várias iniciativas que inibiam uma atuação institucional do nosso corpo, com movimentação de servidores de maneira indevida, com várias ações que não condizem com uma polícia de Estado. Agora nós entramos num outro momento, onde buscamos um redesenho institucional. O ministro Salomão comentava aqui de revisão de processos do STJ, onde também nós revisamos e revisitamos vários processos internos nossos. A questão da governança, ministro Benjamin, alterada também dentro da Polícia Federal para ter, por exemplo, diretoria hoje de crimes cibernéticos, diretoria de meio ambiente e Amazônia, diretoria de cooperação internacional, que eram unidades inexistentes até pouco tempo e que nos impulsionam para os bons resultados que a instituição tem alcançado. E também a autonomia que o ministro Lewandowski nos garante, o presidente Lula da mesma forma, para que o nosso time, os diretores da Polícia Federal, todos os 14 foram escolhidos por mim, e escolhidos pelo currículo, pela trajetória, pela confiança, sem eu perguntar qualquer outra questão que não seja funcional, afastando qualquer tema político da gestão da polícia. A propósito, propus um projeto de lei orgânica que está sob análise do Ministério da Justiça, que proíbe a filiação partidária de todos os policiais federais da nossa instituição, para que não se tenha essa contaminação dos processos. E aí fizemos também várias revisões internas, e aqui trago só alguns dados. Nossa norma, por exemplo, disciplinar era de 65, aprovamos uma lei ano passado, sancionada pelo presidente da República, reduzimos o tempo de duração das nossas investigações de quase 2 anos para 400 dias, e temos um índice de solução dos nossos inquéritos de 86% dos nossos casos. Não há polícia no Brasil, certamente, a média dos estados é de 10% a 15% de solução, e, quiçá, no mundo, poucas polícias têm esse indicador que nós atingimos lá no nosso trabalho. Com uma pauta muito simples: autonomia da equipe de investigação, excelência na qualidade da prova e responsabilidade funcional. É isso que eu cobro diariamente de todas as nossas equipes, e é um esforço diário, como bem sabe o ministro, e aqui não é força de expressão, é todo santo dia, a gente precisa fazer essa atuação. A solução da violência não é mais violência, a solução do enfrentamento ao crime organizado não é cometer crime, mas trabalhar com inteligência, com sobriedade, com segurança, com técnica, com organização, com metodologia. Gestão do efetivo também não se faz com leniência, não se faz com corporativismo, mas com diretrizes claras, com informações precisas e também com rigor na punição daqueles que se desvirtuam do nosso processo. E eu falo para vocês, agora estava conversando com o padre Guerra,
fora ele brincando comigo, de um jogador do futebol que queria que a Polícia Federal prendesse, deve ter feito gol no time dele. E aí ele me perguntava, eu tenho que chamar o japonês da Federal para prender o cara. E aí eu pergunto para vocês, desses 2 anos e meio, se vocês ouviram falar o nome de algum delegado, de algum agente, de algum japonês da Federal, de um hipster da Federal, de alguma pessoa que tenha se destacado nesse processo. Eu pergunto para vocês se vocês viram, nesses 2 anos e meio, alguma pessoa sendo exposta, algemada, e aqui hoje o ministro Gilmar Mendes bem falou sobre isso, o doutor Marcos Vinícius também ressaltou a questão de uso de algemas da regulamentação. Eu creio que não. Nós, semana passada, cumprimos o mandado de prisão de um ex-presidente da República, num lugar público, no aeroporto, onde também nenhum de vocês viu imagem do presidente sendo preso, sendo conduzido, sendo algemado. Nada disso temos feito, porque prezamos por essa institucionalidade do nosso trabalho. Nós não precisamos de espetáculo, nós não precisamos de PowerPoint, nós não precisamos estar dando entrevista. Nós precisamos entregar resultados para a sociedade e é isso que buscamos todo o tempo. E vejo que não há imagens em que pese mais de 45 mil inquéritos policiais que instauramos no ano passado, 9 mil pessoas presas em flagrante, 2 mil mandados de prisão cumprida, mais de 3 mil operações policiais, isso em 2024, e apreensão, e aí está a efetividade da nossa ação, de mais de 6 bilhões de reais de patrimônio do crime organizado. A polícia já encaminha, doutor Sidney, porque daqui a pouco a plaquinha levanta, hein? Já encaminha aqui para a finalização, falando desse trabalho que a Polícia Federal faz, que não é um trabalho para acusação ou para defesa, é para o sistema de justiça criminal. E aqui eu cito um exemplo que eu acho que materializa isso que estou dizendo, e que vem, inclusive, doutor Beto, em prol da defesa, um caso das brasileiras que foram presas na Alemanha, acho que todos acompanharam essa notícia, com uma mala com drogas, e que, enfim, foram presas, foram para o sistema prisional, e nós instauramos inquérito, porque a origem foi no aeroporto de Guarulhos. E o que a nossa investigação, doutor Enéas, provou, é que essas pessoas eram inocentes, que elas foram vítimas de uma organização criminosa, que depois, inclusive, foram presos, foram vítimas de uma organização criminosa e, portanto, eram inocentes. Então, a nossa investigação, ela serviu para provar a inocência da pessoa. Ou seja, e aí o sistema de justiça criminal e o freios e contrapesos e o sistema de equilíbrio, acusação e defesa, funciona por essa imparcialidade, essa institucionalidade que nós precisamos ter sempre. Finalizo, já que acho que todos, ou quase todos que me antecederam, falaram da defesa da democracia, da segurança jurídica, da institucionalidade e da questão da constitucionalidade do processo. Onde nós, de fato, enfrentamos um momento muito conturbado, isso já foi aqui dito, e que eu não canso de ressaltar. Nós não estamos tratando de maquiagem de estátua, não estamos tratando de pessoas, de senhoras idosas passeando na praça. Nós estamos tratando de crime bárbaro, de crime gravíssimo, de crime não só da tentativa de golpe, mas também do planejamento de assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República e do presidente da Corte Eleitoral, que foram, pasmemos todos, preparados, impressos dentro dos palácios presidenciais. Então, é disso que nós estamos falando. Eu falaria sobre a questão das Big Techs aqui também, mas, enfim, o tempo nos aperta, e eu só cito Ulisses Guimarães, que, ao promulgar a Constituição de 88, disse que temos ódio e nojo da ditadura e amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Andrei. É claro o papel, o reposicionamento da Polícia Federal no Brasil, é nítido para todos nós.
Parabéns, doutor Andrei, parabéns especialmente ao ministro Lewandowski, que tem nas mãos talvez a pauta mais importante do nosso país, a segurança pública. Antes de passar a palavra à professora Inês Coimbra, eu queria cumprimentar também a doutora Daniela Santa Cruz, representando a advocacia e a arte do nosso país, a doutora Fernanda Tortman, o doutor Felipe Sarmento, doutor Elton Leme, nosso colega da Fundação há 25 anos, doutor Marcos Abram, doutor Paulo Salomão e o doutor José Marinho. E então passo a palavra à doutora Inês Coimbra. Bom, boa noite já a todos. E porque boa noite, prometo que serei muito breve. Queria, em nome de todos, cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski por tudo que o senhor representa para a história desse país. E, em seu nome, cumprimentar a todos, porque o tempo realmente nos aperta, agradecendo ao presidente Beto Simonetti pelo convite. Como o tempo está realmente curto, eu vou pedir licença para contar um caso, porque, embora Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, e paulista de coração, sou mineira de nascimento e Minas nunca nos deixa. Na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, o Estado de São Paulo fez uma enorme contratação, vários contratos de concessão de rodovia, talvez os primeiros contratos de concessão de rodovia do país, com todas as suas dificuldades. Muitos aqui acompanharam de perto esse momento. Em mais ou menos em 2006, uma série de aditivos foram impostos a esses contratos, mudando algumas questões, especialmente a forma de cálculo da demanda. E isso gerou uma mudança impactante nos contratos. Em 2013, esses mesmos contratos, ministro Benjamin, foram revistos. E esse método, a metodologia que lá atrás tinha sido adotada para cálculo da demanda projetada, versus a demanda presumida versus a demanda realizada e outras questões foram revistas, impactando de maneira dramática os contratos, gerando uma judicialização imensa. Eram mais de 10 contratos, todos eles foram judicializados, todas essas decisões foram impugnadas, cada ação foi distribuída para uma vara, cada vara com um juiz. E no mundo dos fatos, a coisa continuou acontecendo, porque essa é talvez uma das primeiras desafios que a gente tem. Os tempos são diferentes. O tempo do contrato em cima da nossa mesa, no nosso gabinete, é um. O tempo do contrato que precisa acontecer na prática, na rua, na ponta, que precisa atender ao cidadão, é outro. E muitos passivos foram se acumulando ao longo do tempo. E se acumulando de uma forma que, num determinado momento, não era mais possível nem para o Estado fazer um planejamento das suas seus próximos investimentos, porque a gente não sabia se o contrato tinha acabado há 5 anos atrás ou ia acabar daqui a 20 anos. Porque era tal o volume de passivos e os cálculos muito complexos que eles impunham, que o nível de insegurança era máximo. E as concessionárias, por sua vez, também não sabiam que ativo que tinha. Se tinha um ativo, se tinha um passivo, se aquilo... Então, o nível de insegurança jurídica chegou a patamares assim, já incontroláveis. E quando isso aconteceu, não houve outra solução que não fosse sentar e negociar. Sem instrução normativa,
sem resolução, sem institucionalidade, mas por absoluta força da circunstância. E essa negociação foi um grande aprendizado para todos, porque nos permitiu delimitar melhor os conflitos, nos aproximou naquilo que todos concordavam, definiu exatamente quais eram os pontos e nos ensinou grandes coisas. Nos ensinou que, quando se estabelece esse tipo de diálogo, a construção passa a ser uma responsabilidade de todos. Porque a negociação ela não admite argumentação, nem argumentação histérica, nem argumentação... Não admite se jogar para a plateia nenhum argumento. E essa foi uma grande experiência. E os acordos foram firmados, de uma forma... Qual era o outro desafio? Havia vários contratos e algumas concessionárias eram titulares de mais de um contrato. E era tal o nível de desequilíbrio que nós decidimos que os acordos seriam feitos por grupo econômico e não só por contrato, porque uma coisa equilibrava a outra em alguma medida. E isso nos trouxe alguns aprendizados para os nossos novos contratos. Um deles é que, sim, considerando que a incerteza jurídica é inafastável num contrato de longo prazo, é preciso criar nos contratos estruturas e locos para que essas incertezas, para que esses conflitos que necessariamente acontecerão, sejam tratados. Então, institucionalizar isso foi talvez um dos nossos grandes aprendizados. E os nossos novos contratos têm uma cláusula de escalonamento que prevê várias fases de soluções alternativas para lidar com o conflito. O dispute board, um comitê técnico, arbitragem, que foi um dos grandes aprendizados nossos nesse processo. Outra medida que decorre desse aprendizado foi a edição de uma resolução pela Agência Reguladora de Transporte do que se cunhou de chamar de reequilíbrio cautelar. Por meio dessa resolução, é possível mitigar efeitos dos desequilíbrios antes do fim do processo, de modo que você evita a criação de uma bola de neve imensa, porque, de novo, os tempos são diferentes. E o reequilíbrio cautelar realmente tem feito uma diferença, tem sido um impacto muito interessante nos nossos novos contratos. Um outro aprendizado que nós tivemos desse processo é que é impossível tratar e fazer acordos quando a gente está falando em contratos de infraestrutura, quando estamos falando de infraestrutura, e isso é muito difícil para todos nós, operadores do direito, que o direito não é suficiente. Então, é impossível resolver conflitos dessa ordem, a não ser por uma análise multidisciplinar dos fatos, multidisciplinar do problema. É preciso olhar para além dos nossos conhecimentos jurídicos. É preciso aceitar que o direito não vai resolver, não vai dar resposta para tudo. O que restou de problemas e desafios, e me aproveito do fato de não ser a última a falar, e quem sabe o professor Gustavo já responda essas provocações, e que me parece que ainda são desafios importantes, é a existência de uma sobreposição de competência normativa, fiscalizatória e sancionatória, que a gente ainda tem no nosso ordenamento. Então, um problema que a gente tem muitas vezes é que descumprimentos contratuais em contratos de infraestrutura estão tratados no contrato, mas ainda assim sofrem
o controle de órgãos externos, às vezes um inquérito civil, às vezes um TAC, às vezes... O que traz um custo que não é possível de se precificar, a despeito de, muitas vezes, o contrato dar tratamento para aquele tipo de problema. E um outro desafio que a gente enfrenta é a multiplicidade de decisões judiciais. E nós pensávamos que se faria sentido no Brasil pensar em varas especializadas para tratar do tema da infraestrutura, assim como a gente já tem visto varas especializadas para outras questões. Isso talvez trouxesse um nível de, não diria qualidade, mas, de fato, são questões muito específicas. Isso talvez trouxesse um pouco mais de uniformidade e um pouco mais de previsibilidade. Bom, o caso que eu queria contar, portanto, é o caso de um grupo enorme de contratos que foi solucionado por meio de uma longa negociação que permitiu que o Estado se programasse e fizesse suas novas licitações, que permitiu que as concessionárias se organizassem para fazer seus investimentos. E, por isso tudo, ministro Benjamin, ministro Bruno, nós, lá no Estado de São Paulo, que há algum tempo já negociamos, eu contei esse caso, mas poderia contar o caso da retomada das obras da linha 6 do metrô e outros tantos que foram negociados, que só tiveram solução porque foram negociados, e por tudo isso, iniciativas como a da SESEX Consenso são tão importantes. E eu realmente faço coro e toda na torcida para que essas iniciativas sejam validadas, porque dão alguma resposta para problemas que a gente tem vivido. Não é possível esperar um resultado diferente se nós fizermos a mesma coisa. E, por fim, me parece que segurança jurídica, quando estamos falando de infraestrutura, precisa necessariamente passar pela desconstrução de um preconceito, de uma presunção de desconfiança para a solução dos conflitos. Brinco que sou procuradora há mais de 20 anos, e se eu levar um conflito pelos meus 20 anos de carreira, por mais 20 anos, e se esse conflito custar para o Estado 5 ou 10 vezes mais, ninguém jamais me perguntará nada por isso. Jamais serei cobrada. Agora, a hora que nós sentamos para negociar, imediatamente a presunção de desconfiança se impõe. Então, me parece que uma mudança de cultura institucional, uma mudança de visão a respeito dos fatos é muito importante, na premissa de que não é possível inovar no serviço público se nós não pudermos ter o direito de errar. Só assim é possível fazer alguma coisa diferente. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Inês Coimbra. Com certeza, os problemas de São Paulo são do tamanho dos problemas de um país, são grandes. Antes de seguir, eu queria cumprimentar o doutor Bozon, o doutor Flávio Jardim, o professor Pier Paulo e o doutor Tiago Gonzalez. Agora eu passo a palavra ao nosso professor, talvez um dos mais renomados administrativistas do Brasil, professor Gustavo Binemboim. Imagina. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, ter podido ouvir todas as palestras de hoje. E quero dizer que, sendo o último a falar e diante do adiantado da hora, eu me vi diante de um dilema, que seria repetir as longas nominatas que eu teria muito gosto em fazer, dizer que tenho muito respeito e gratidão pela presidência do presidente Beto Simonetti. Entendo que todas as homenagens são devidas e merecidas ao ministro Ricardo Lewandowski, saudar os companheiros de mesa, mas o dilema seria entre fazer essa nominata e iniciar, lembrando um caso ilustrativo da genialidade de Otto Lara Rezende, lembrado aqui da tribuna, na brilhante palestra do meu amigo, professor Humberto Ávila. Para quem não sabe, o Otto Lara Rezende era bacharel em Direito, formado
pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nunca se dedicou muito a esse ofício. Também, se eu tivesse o talento literário dele, provavelmente também não estaria aqui, senão pela companhia de todos os senhores. Mas o Otto foi procurador do Estado do Rio de Janeiro, do velho Estado do Rio de Janeiro, no tempo da Guanabara. E depois da fusão passou a conviver com José Carlos Barbosa Moreira e todo aquele escrete de craques. E não era muito bem falado por alguns colegas exatamente pelo seu notório desinteresse pelos livros de direito. Um belo dia, sabendo disso, ele se dirige a Barbosa Moreira, que foi meu professor e de quem ouvi essa história, portanto, acredito na fidedignidade do caso, e disse: José Carlos, eu descobri um livro naquela biblioteca enorme que me ensina, resolve todos os meus problemas, me ensina tudo o que eu preciso saber para resolver esses processos. Aí o Zé Carlos disse: Otto, que livro é esse? Ele disse: chama-se Código de Processo Civil. É uma beleza, uma maravilha. Nunca mais ninguém falou mal do Otto, poderia receber uma outra história dessas, né? Mas queria dizer, em primeiro lugar, que é uma honra participar, que o ministro Benjamin fez alusões a mim, ele sabe o tamanho da admiração que eu tenho por ele, um dos maiores quadros do setor público brasileiro, assim como o ministro Lewandowski, da seriedade, do apuro técnico. E queria também fazer um registro, antes de iniciar, que valeu a vinda a Madrid sentir a ponta de emoção na fala do delegado Andrei, ao se referir ao seu chefe, patriotismo, compromisso com o interesse público e o respeito que tem pela liderança do ministro Lewandowski. A sociedade brasileira observa isso e sabe muito bem a diferença entre o antes e o depois. Muito bem, meus amigos, eu preparei uma exposição, o ministro Benjamin se adiantou em muitos pontos e melhor dirá do que eu sobre a maioria deles. Eu queria dizer que, numa pesquisa de 2024, os 10 maiores projetos de infraestrutura do Brasil envolviam, de uma forma ou de outra, o poder público, em todos os níveis da federação. São contratos administrativos tradicionais de obras públicas ou alguma modalidade de contrato concessional, na qual a parceria entre empresas privadas e o Estado é condição fundamental não apenas para a construção, mas para a gestão eficiente da infraestrutura do país. No entanto, todos esses contratos, todos eles, sem exceção, enfrentaram ou ainda enfrentam obstáculos jurídicos ao seu desenvolvimento e já estiveram ou ainda estão paralisados por conta desses óbices jurídicos. Por isso, não é uma força de expressão, é uma dura realidade, não é uma hipérbole, é a verdade, se dizer que o Brasil ainda é, infelizmente, o país das obras paradas, e, não obstante os esforços de várias esferas de governo lutando contra isso. Isso porque os contratos de infraestrutura são contratos diferenciados. Em primeiro lugar, são contratos complexos, porque exigem invariavelmente uma engenharia jurídica, financeira e ambiental muito desafiadora. Em segundo lugar, são contratos de longa duração, são contratos pelo montante dos custos afundados, pelo tempo necessário para a amortização dos investimentos, são contratos, naturalmente, de prazos muito extensos. E, finalmente, de acordo com a literatura, são contratos necessariamente incompletos. Pelo prazo de vigência, disse o ministro Benjamin, há uma alteração, muitas vezes, dos custos de oportunidade da participação ou não numa licitação, num outro momento em que a licitação fosse feita. As circunstâncias ambientais mudam, as circunstâncias econômicas mudam e de forma relevante ao longo da execução contratual. Por isso, a insegurança jurídica é, infelizmente, um elemento íncito à natureza desses contratos. E também é, como disse o Sidney, um elemento importantíssimo do custo Brasil. Custo do Brasil que se traduz em ineficiência, e ineficiência que se traduz na limitação do bem-estar e da qualidade de vida do povo brasileiro. E por isso é relevante enfrentar essas questões do ponto de vista jurídico para que, de alguma forma, o direito dê a sua contribuição para a superação desses problemas nacionais. Portanto, a questão é
como reduzir a litigiosidade e promover um ambiente de negócios administrativos mais seguro e mais eficiente. Agora, seguro do ponto de vista jurídico, porque a última coisa que nós gostaríamos é que, no afã de resolver esses problemas com o uso da consensualidade, nós criássemos problemas ainda maiores, numa espécie de contradição performativa. Se a consensualidade, ao ser utilizada, gerar novos litígios, ela se torna um instrumento de baixa utilidade. Eu destaco aqui, na minha exposição, o uso da consensualidade do ponto de vista estritamente jurídico. O ministro Benjamin falou dos esforços do Tribunal de Contas da União, e eu, do ponto de vista do direito administrativo, entendo que é preciso avançar na superação de alguns dogmas cristalizados da nossa disciplina. O primeiro deles é o chamado princípio da indisponibilidade do interesse público. Como nós sabemos, o direito administrativo herdou a maior parte da sua dogmática do direito civil. E quando se fala em indisponibilidade de um interesse no campo do direito privado, normalmente nós estamos a nos referir à impossibilidade da prática de atos de liberalidade. E é claro que, do ponto de vista da liberalidade, os interesses cuidados pelo Estado são indisponíveis. Mas daí não se deve seguir uma espécie a priorística de intransigibilidade ou intransacionabilidade dos interesses cuidados pelo Estado. O Supremo Tribunal Federal, em 2002, teve a oportunidade de examinar essa matéria pela pena da sua primeira ministra mulher, a ministra Ellen Grace Northfleet, que concluiu o óbvio. A meu ver, foi uma decisão irrepreensível na qual a ministra disse: é válida a transação celebrada pelo poder público se dela se extrair que o acordo é a melhor forma de ultimar o próprio interesse público. Ou seja, foi a maneira de gestão do interesse público que, de acordo com o caso concreto, orientou a celebração do acordo naquele sentido. Isso não significa, amigos e amigas, renunciar, em tese, à potestade estatal, mas verificar os casos em que a negociação e o acordo podem responder melhor a objetivos do próprio interesse público, de acordo com o próprio ordenamento jurídico. Então, me parece que a questão da indisponibilidade do interesse público se resolve na medida em que se considera que uma transação, um acordo judicial ou extrajudicial celebrados pelo poder público devem ser justificados pela sua maior vantajosidade do ponto de vista do próprio interesse público, de acordo com os parâmetros colhidos do ordenamento jurídico. Mas há uma segunda questão, que é um segundo dogma do direito administrativo, e assim deve ser, que é o princípio da legalidade administrativa. Toda vez que se introduz como solução administrativa um acordo, uma transação, há uma espécie, também aqui, Humberto, de contracomando. Se introduz uma complexidade na gestão administrativa, e os gestores públicos sabem muito bem disso, pelo risco que trazem ao seu próprio CPF, que tem a ver com, de alguma forma, uma exceção aberta, ou assim é percebido como uma exceção aberta no sistema jurídico ao próprio princípio da legalidade. E por isso, no direito administrativo brasileiro tradicional, por herança do direito ibérico, nós construímos o entendimento de que qualquer acordo dependeria no direito público da observância do princípio da reserva legal. Em primeiro lugar, sempre se exigiu autorização legal expressa para a celebração de um acordo, e, em segundo lugar, que a lei delimitasse as características ou os critérios pelos quais essa transação seria celebrada. Reserva legal e tipicidade do acordo. Só que isso mudou. Pelo menos desde 2018, de maneira muito explícita, a Lei 13.655, que introduziu 10 dispositivos, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, passou a contemplar, no seu artigo 26, uma espécie de cláusula geral da consensualidade administrativa. Passou-se a ter, no Brasil,
um permissivo geral legal genérico e a dispensabilidade da tipicidade dos acordos. O dispositivo da lei é claro, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa e após a oitiva do órgão jurídico, e presentes razões de interesse geral, é possível celebrar compromisso com os interessados nas condições que o parágrafo 1º, nos seus incisos, estabelece para a celebração desse acordo. Portanto, há uma introdução por lei, e acho que esse é o incômodo da teoria do direito, há uma introdução por lei de uma espécie de discricionariedade administrativa da excepcionalidade. Ou seja, diante de uma situação em que irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas ameacem o bom andamento dos serviços públicos, ameacem a rigidez financeira do próprio Estado, a realização de uma obra pública dentro de um orçamento razoável, a universalização de um serviço público para atingir a população que mais necessita, o Estado tem a possibilidade, nessas circunstâncias, e de maneira motivada, com uma motivação adequada, de adotar soluções consensuais, desde que demonstrada, como disse o ministro Benjamin Zimbler, a vantajosidade dessa solução. A vantajosidade do acordo, tanto para o Estado, como pessoa jurídica, para a fazenda pública, como a vantajosidade para toda a sociedade, para aqueles mais vulneráveis, para aqueles que, enfim, vão se beneficiar daquela solução consensual. E isso diante de uma lei que determina, no seu artigo 20, estou me referindo à LINDB, que não se decidirá a partir de valores jurídicos abstratos, senão também levando em conta as consequências práticas de uma decisão. Então, celebrar ou não celebrar um acordo causa consequências práticas. O serviço público não chegará, não será universalizado, a infraestrutura não será construída ou será construída por um preço muito mais elevado para os contribuintes. E é nesse sentido que diz o ministro Benjamin Zimbler que toda análise deve ser contextual, com a comparação de cenários para a demonstração de que aquela solução consensual é mais vantajosa do que a solução que decorreria da aplicação irrestrita da lei. Foi nesse contexto que, na presidência do ministro Bruno Dantas, foi criada uma Câmara de Conciliação no TCU com o objetivo de dotar a administração pública brasileira de um selo de segurança jurídica que pudesse superar não apenas os obstáculos jurídicos, mas também os obstáculos práticos para que gestores bem-intencionados e honestos não corressem um risco demasiado que inviabilizasse a celebração desses acordos. E foi assim que foi criada a SESEX Consenso, com uma atuação preventiva e concomitante no âmbito do controle externo da administração pública. Há objeções que foram feitas à SESEX Consenso, mas eu vou me limitar, pelo adiantado da hora, às respostas que dei num congresso em Brasília a essas objeções. Seria possível a celebração de um acordo sob condição suspensiva, decidindo o Tribunal de Contas 2 meses depois? Seria possível. Seria possível a celebração de um acordo sob condição suspensiva, tendo a documentação sido compartilhada com o Tribunal de Contas e a decisão de aprovação do acordo sendo proferida 48 horas depois? Seria possível. Seria possível a participação do controlador do Tribunal de Contas na tomada da decisão com orientação de que os acordos devem observar esse ou aquele critério como condição para a sua juridicidade? Evidentemente, me parece ser possível. No entanto, essa solução, que depende de uma confiança nas instituições, foi atacada por um partido político perante o Supremo Tribunal Federal. Por meio da DPF número 1183, o Partido Novo, dentre outras coisas, alega violações ao tal princípio da indisponibilidade do interesse público e, dentre outras coisas, também ao princípio da legalidade. A consensualidade se elevou no Brasil de uma solução alternativa para ser uma forma possível de gestão de interesses coletivos, de interesses sociais e de interesses patrimoniais do próprio Estado. Há situações em que a solução consensual ela é preferível
do ponto de vista do conjunto dos princípios do ordenamento jurídico, a aplicação da legalidade estrita e, por isso, a meu ver, não há nenhuma disposição, não há nenhuma liberalidade praticada com o interesse público. E do ponto de vista da legalidade, se não antes, ministro Benjamin, pelo menos a partir de 2018, houve a introdução pelo artigo 26, na nossa lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, de uma espécie de discricionariedade administrativa excepcional, que deve ser utilizada, professor Humberto, de maneira criteriosa, talvez de maneira parcimoniosa, mas que pode ser uma solução jurídica muito importante para questões que, de outra forma, não seriam solucionadas. Razoável duração do processo, princípio da economicidade, princípio da eficiência, realização a tempo e a hora de direitos fundamentais que, muitas vezes, têm nas soluções consensuais uma espécie de resultado mais efetivo para aqueles que mais precisam da infraestrutura e dos serviços públicos no nosso país. Eu vou concluir da mesma forma que iniciei, contando aqui também uma anedota, porque dependemos da decisão futura do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. E aí, sobre essa anedota, foi contada, já para não abusar do tempo dos senhores, me foi contada pelo ministro Nunes Marques, mas talvez eu e o ministro Benjamin tenhamos aqui mais lugar de fala sobre ela, que é sobre exatamente a jurisprudência tão importante como é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um dos elementos mais bonitos, a meu ver, dos 10 mandamentos é que, além deles terem sido enunciados por Deus em pedra de ardósia, a ordem de Deus a Moisés é que Moisés consultasse o povo sobre a sua aceitação àqueles mandamentos. Então, a cada mandamento que era lido por Moisés, o povo aprovava ou não. Então, começou Moisés dizendo, não matarás, e o povo aplaudiu. Não roubarás, a maioria aplaudiu. Até que, a uma certa altura, num determinado mandamento, que o ministro Nunes Marques não quis me dizer qual era, mas eu supus que fosse, não desejarás o cônjuge alheio, que eu já atualizei, porque, obviamente, Deus não é sexista, né? Pode não desejar a mulher do próximo, a mulher da próxima, ou vice-versa. O povo não gostou. Teria apupado severamente. Não gostamos. E Moisés, então, se viu num dilema, dizendo, bom, Deus me deu uma ordem, eu preciso cumprir essa ordem. Né? Dizem até que Moisés tinha uma dificuldade verbal muito severa. Alguns dizem que ele era gago. Mas era um homem de muita determinação e muita humildade. Então Deus pediu a ele, você vai lá e aprova esses mandamentos, porque eu preciso que o povo de Deus aprove os mandamentos. Só que talvez esse mandamento, não desejar o cônjuge alheio, talvez tenha soado até demasiado exigente aos ouvidos mesmo do povo de Deus. E aí Moisés falou, calma, minha gente, isso aqui é apenas a lei. Vamos esperar para ver como vai ficar a jurisprudência. Então, eu espero, como a doutora Inês, como o ministro Benjamin, como certamente o ministro Bruno Dantas, que o Supremo entenda que a introdução desse tipo especial de discricionariedade administrativa para a celebração de acordos é algo compatível com uma ideia mais ampla de legalidade, um princípio de juridicidade, e que essa possibilidade não, evidentemente, inibe a necessidade do controle caso a caso da vantajosidade desses acordos. Acho que assim se abre um caminho para essas soluções que resolvem grandes problemas, podem destravar grandes projetos de infraestrutura no país, sem abdicarmos do apego aos princípios do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, professor. Boa noite a todos. E está encerrada a sessão.